neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rossio, os queridos irmãos e irmãs, celebrando esta solenidade de São Pedro e São Paulo, os santos que encerram as comemorações, vamos dizer assim, dos santos juninos, né? Celebramos Santo Antônio, depois São João Batista, e agora então terminamos com São Pedro e São Paulo. Embora, a bem da verdade, no popular o povo lembra de São Pedro, mas não se lembra muito de São Paulo, né? Quanto como um santo também junino. O fato é que nós temos também uma outra data na liturgia para São Paulo, que é a data da sua conversão, que é o dia 25 de janeiro. Mas hoje então o martírio, a morte, né? O martírio tanto de São Pedro quanto de São Paulo. As duas colunas da nossa igreja, da igreja nascente, da igreja primitiva. Pedro, o primeiro papa, aquele que entre os 12 tinha a chefia, a primazia, e nisso ele era respeitado pelos demais apóstolos. E Paulo, que embora não tenha sido do grupo dos 12, instituídos por Jesus, Paulo, que era Saulo de Tarso, um judeu muito convicto da sua fé judaica e, por um grande período, perseguidor da igreja, dos cristãos na igreja primitiva. E esse Saulo de Tarso que, em uma determinada viagem, tem uma experiência de um encontro com o Cristo, uma visão de Cristo, e a partir dessa visão a sua conversão, e aquele que era o perseguidor torna-se então o grande evangelizador,
o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos, por assim dizer. O evangelho que nos é dado nesta Santa Missa, o evangelho de São Mateus, a profissão de fé de São Pedro. Esse evangelho que precisa ser bem compreendido por nós, na sua importância, na sua essência. Jesus, aquela famosa pergunta de Jesus para o povo: quem sou eu? Aí várias respostas, mas que não chegavam nem perto do mistério da pessoa divina de Jesus. Um profeta, um mestre, um rabi. E aí a segunda pergunta: e para vocês, meus discípulos, quem sou eu? Quem sou eu para vocês? Vocês já estão andando comigo, né? Vocês já receberam os ensinamentos. Jesus esperava, né, uma resposta um pouco mais aprofundada. Quem sou eu para vocês? Rompendo o silêncio, Simão Pedro então vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então aqui são duas respostas. O Messias, fazendo referência àquele Messias que o povo do Antigo Testamento esperava, anunciado e profetizado pelos profetas, o Messias, o libertador, o ungido de Deus, mas que seria um homem. E aí vem a segunda parte da resposta: o Filho do Deus vivo. E nesse o Filho do Deus vivo está aqui já a primeira profissão de fé da igreja, que é a profissão de fé na divindade de Cristo. Essa resposta de Pedro não é simplesmente: é um filho de Deus. Várias outras passagens na Bíblia que vai fazer referência a filho de Deus, mas o artigo o Filho de Deus, no sentido de o único Filho de Deus. Mas vejam, no Antigo Testamento Deus não tem filho. Então quando Pedro está afirmando, declarando: tu és o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o Deus Filho que se fez homem para estar entre nós. Aqui nesta fé, pela primeira vez, a fé revelada. E aí Jesus vai confirmar isso dizendo: feliz és tu, Simão, porque não foi o homem, a carne, a inteligência que te revelou isso, mas foi uma revelação do alto, do Pai. Foi o próprio Deus que te deu esta graça, esta fé. E sobre esta fé que você acabou de professar, a fé em que eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o Deus Filho que veio a este mundo para salvar a humanidade, nesta fé a igreja nasce. E nesta fé a igreja se manterá até a segunda vinda de Jesus. É nesta fé. Por que isso é importante? Porque nem todos creram dessa forma. Quantas heresias no início da igreja que negavam a divindade de Jesus. Quantas religiões hoje, filosofias de vida, que até falam bem de Jesus, mas jamais vão conceber Jesus como Deus. Deus que se fez homem. Não, para eles isso é inconcebível. Então foi um mestre, um profeta, um espírito de luz iluminado, e por aí são, né, como o povo da primeiro grupo, né? Quem sou eu aí para esse povão? Várias hipóteses, mas a fé da igreja de 2000 anos é o Filho de Deus, Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou no ventre de Maria, assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus para nos salvar. Foi isso que Pedro afirmou ali. E por isso Jesus disse: não foi a carne, mas foi o Pai, foi o céu que te deu essa fé. E sobre ela eu fundo a igreja. De agora em diante não és mais Simão, serás Cefas, pedra. Sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Ou seja, haverá tentativa, haverá combate, haverá. O inferno, enquanto existir a igreja, tentará destruí-la, tentará vencê-la, tentará. Mas Jesus já disse: não conseguirá.
Esta fé não. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer com a igreja. Precisamos crer com esta fé de 2000 anos no Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Jesus foi mais além, olha isso. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. O poder das chaves que Deus dá ao Papa e à sua igreja, de ligar e desligar. E aqui entra muita coisa. Entra o magistério da igreja, entra os sacramentos, entra tudo aquilo que a igreja precisa, ela exercer a sua missão, o seu papel. E ela o exerce pelo poder das chaves. O que ligardes será ligado, o que desligardes será desligado, o que abrir será aberto, o que fechar será fechado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nasce a igreja, e é nesta cátedra, nós chamamos a cátedra de Pedro. Sabemos que Pedro, depois da ascensão de Jesus aos céus, Pedro por um tempo continuou em Jerusalém. Depois a perseguição, eles fogem e saem pelas comunidades, pelas regiões, pelos países, pregando e formando comunidades. A última comunidade onde Pedro exerceu seu ministério como apóstolo foi a igreja de Roma, né? Por isso nós temos a igreja, a comunidade de Roma. E ali então ele é martirizado, ele derrama o sangue pelo Cristo. E a tradição vai nos ensinar que na hora do seu martírio, Pedro não se acha digno de ser crucificado como Jesus. Por isso ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim então ele glorifica a Deus com a palma do martírio. Assim como o Pedro, todos os outros 12, exceção de São João, morrem martirizados. Mas antes de morrerem, eles fazem sucessores. É ali que nasce o colégio dos bispos. São sucessores dos apóstolos. E assim, pelos séculos dos séculos, através da sucessão apostólica, a igreja se mantém. E isso que foi dado por Jesus a Pedro e aos apóstolos, então, é transmitido pelos séculos dos séculos. É essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde os primeiros séculos, a igreja já reconheceu que aquele que sucedeu Pedro como bispo da igreja de Roma, recebeu também a cátedra de Pedro, ou seja, ele era reconhecido pelas outras comunidades, pelos outros bispos, como a referência. Isso já no segundo século está presente, quando nós vamos estudar a patrística, a patrologia, os textos mais antigos da igreja, já o reconhecimento da sede petrina como a sede da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dizemos que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Precisamos entender bem o que significa tudo isso. Una, porque a igreja única de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Ora, uma cabeça só tem um corpo. Não tem uma coisa de um corpo, uma cabeça e dois corpos. Seria uma aberração, uma anomalia, uma coisa sem sentido. Então, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, é una. E mesmo aqueles que ao longo dos séculos se separaram, romperam com esse corpo, com a igreja visível, com a igreja apostólica, eles precisam estar unidos a esse corpo. E o que os une a esse corpo é o santo batismo.
Ainda que eles não estejam em comunhão conosco, com a igreja una, santa, católica e apostólica, eles pertencem ao corpo de Cristo, desde que seja uma igreja legítima, que batiza licitamente e validamente. Então eles fazem parte desse corpo de Cristo. Por isso a igreja de Cristo una, santa, santa porque a cabeça é santa, a cabeça é Cristo. Embora a igreja no seu corpo seja constituído de pessoas santas e pessoas pecadoras, a igreja na sua essência ela é santa porque aquele que o gera constantemente, que a sustenta constantemente, é o Santo dos Santos, nosso Senhor. E quando nós falamos a igreja, não se trata de um templo, não se trata de paróquias, simplesmente não se trata de dioceses, ou seja, esse aspecto visível, estrutural da igreja, não. Quando estamos falando de igreja, estamos falando do céu, estamos falando dos anjos, estamos falando dos santos, estamos falando da bem-aventurada Virgem Maria, de São José. Eles formam a igreja, eles formam o corpo. Estamos falando da igreja padecente, as almas que ainda se purificam antes de entrar na glória de Deus, no purgatório. E estamos falando da igreja peregrina, que é esta igreja que está aqui na terra, que somos nós. Isso é a igreja. E a igreja, sim, ela tem muito mais santidade do que o pecado que a fere e que a mancha. Embora a mancha do pecado faça muito mais estrago e chame muito mais a atenção do que a santidade da igreja. A igreja é católica. A primeira vez que se usou a expressão católica, o ano 165. 165. Igreja católica. E católico significa universal. A igreja presente no mundo inteiro. E apostólica, porque fundada sobre os 12 apóstolos. Sabemos, né? Com a morte de Judas Iscariotes, São Matias é eleito para sucedê-lo. E a igreja tem essa marca da apostolicidade, a única, aliás a única, que nós, se fomos pegando de bispo, quem ordenou esse bispo, qual bispo que ordenou esse, qual que ordenou esse, qual que ordenou esse, há uma corrente ininterrupta de 2000 anos que vai chegar a um dos 12 apóstolos. Somente a igreja de Cristo tem isso. Por isso ela é apostólica. A igreja de nosso Senhor é apostólica. A igreja a qual o Senhor confiou os tesouros da salvação. A Eucaristia, o perdão dos pecados, os santos sacramentos, o santo batismo, a palavra de Deus, é tesouro da fé da igreja. A intercessão dos santos, a intercessão de Maria, os tesouros necessários para que possamos ser salvos. Deus confiou à sua igreja e à administração da igreja esses tesouros da sua graça para a nossa salvação. Um dia, um bispo foi questionado, alguém disse assim para ele: a igreja católica está perdendo fiéis. A igreja católica está perdendo fiéis de umas décadas para cá. Ele olhou para a pessoa que fazia essa afirmação e disse: não, há dois equívocos na sua afirmação. Primeiro, o verbo que você usa, a igreja está perdendo fiéis. Ele disse: a igreja não perde ninguém. Quem sai da igreja é que perde. Porque quem sai da igreja é que perde a Eucaristia. Quem sai da igreja é que perde os sacramentos. Quem sai da igreja é que perde a intercessão dos santos. Quem sai da igreja é que perde o amor à Virgem Maria. A igreja não perde, quem perde é quem a deixa. A igreja ela continua a mesma. A igreja, se precisar de ficar os 12 que começaram, ela vai ficar, mas ela não perde, porque ela é o que ela tem que ser, o corpo de Cristo. E o segundo equívoco, disse o bispo,
a igreja está perdendo fiéis. Não, quem sai da igreja não é fiel. Fiel é o que tem fé. Quem sai da igreja é o infiel, é o que não teve a fé. Por isso ele vai buscar a fé em algum lugar que ele acha que a fé está lá. Então aí ficou meio sem resposta, né, o jornalista, porque o bispo foi muito sábio, meus irmãos. Veja, claro, humanamente a gente quer a igreja cheia, a gente quer que todas as pessoas se convertam, mas o mundo todo vai se converter? Não vai. O mundo todo precisa conhecer Jesus, mas nem todos que o conhecerão o aceitarão como seu Salvador. O que nós precisamos levar é o anúncio, é a oportunidade, é a chance para que as pessoas acolham Jesus como seu Salvador. Se vão ou se não vão, é cada um diante de Deus que vai prestar contas da sua vida no juízo final. Não seremos nós, mas a nossa missão é evangelizar, é levar esta fé. Nós sabemos hoje, muitas pessoas têm comentado de um certo movimento, né? Falava-se muito de os católicos estão indo para outras igrejas, para as denominações protestantes, como um fenômeno social e religioso das últimas décadas. Mas nós estamos percebendo também um movimento inverso, em menor quantidade, sim, mas poderíamos dizer em mais qualidade. Ou seja, protestantes, evangélicos que estão deixando as igrejas protestantes e se tornando católicos. Sejam porque foram católicos que um dia foram e estão voltando, ou seja, aqueles que nasceram no evangelismo, no protestantismo e que agora estão conhecendo a fé católica. Não um estereótipo, não algo que falaram, uma caricatura que os pastores, né, que os pregadores faziam da igreja. Não, está conhecendo a igreja pelas fontes. E aí quando conhecem isso, chega um momento que a pessoa fica numa encruzilhada. Mas aqui está a verdade. Então é isso aqui, não tem outro caminho. E nós vemos hoje a conversão de pastores, de líderes religiosos formados no protestantismo, em seminários protestantes, na teologia protestante, e que estão se tornando católicos, porque começaram a estudar o início do cristianismo, os primeiros séculos da igreja, os padres da igreja, a patrologia, a patrística. E aí quando vai em Santo Agostinho, quando vai em Irineu, quando vai em Santo Hipólito, quando vai em São João Crisóstomo, quando vai nesses primeiros padres dos primeiros séculos, e vê ali já no século II a liturgia, a Santa Missa, o Papa, o batismo, os sacramentos, a Eucaristia. E aí eles, meu Deus, mas porque a tese era sempre, não, depois com Constantino, lá em 300 e tanto, a igreja se corrompeu e virou a igreja romana. Antes disso era uma igreja pura. Ora, mas no século II nós já temos os sacramentos, nós já temos a missa, nós já temos uma teologia, nós já temos a hierarquia da igreja, nós já temos os bispos, os presbíteros, os diáconos. Então de repente isso do nada assim se transformou numa coisa que não é mais a igreja de Cristo. Quer dizer, eles foram percebendo que essa teoria não colava. E aí bate a necessidade de aceitar a verdade. E hoje, né, louvado seja Deus, e eu digo, né, por que em qualidade? Porque é fruto da reflexão e do estudo. Não é uma coisa, eu tive um sonho, eu fui lá e uma música, eu chorei tanto, não, nada disso. É uma coisa que realmente as pessoas estão encontrando, claro, à luz da fé, mas também da compreensão humana,
da racionalidade, do estudo, esta realidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, amemos a Santa Igreja, amemos a nossa fé, esta fé que custou o sangue de tantos mártires. Hoje nós vemos a barca de Pedro, a igreja, sacudida por tantas tempestades. Muitas vezes corremos o risco de, como os discípulos dentro da barca, temerem: Senhor, estamos perecendo. O evangelho de domingo passado. Mas o Senhor está conosco, e nós haveremos de nos manter firmes nesta barca, sofrermos com a igreja, mas em comunhão com ela, em sintonia com ela, com esta santa doutrina que nos leva para a vida em Deus, para a vida que o Senhor espera de nós, para a fidelidade na palavra de Deus. É nesta igreja que nós queremos viver, morrer, e nesta igreja no céu contemplarmos a visão do Senhor, os santos, aqueles que nos precederam na fé, aqueles que já foram antes de nós. Queremos ter esta graça e esta alegria, mas com a igreja sigamos em frente, pedindo ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a cada dia a minha fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.